Olá, meus amados. Isso é Vivendo pela Palavra, um ministério que está designado para ajudar-nos a viver nossas vidas de acordo com a fundação certa da Palavra de Deus. Meu nome é Joel Whittington. Eu sou um missionário baptista, pastor baptista que Deus chamou a ensinar a tua palavra. Então, hoje nós estamos celebrando a Páscoa, o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas eu acho que nossa celebração de Páscoa parece um pouco diferente este ano. Por causa da coronavírus, não podemos celebrar a Páscoa numa igreja e muitos de nós temos dúvidas sobre o nosso futuro. Há esperança na mensagem de Páscoa, sim, há esperança. A mensagem de Páscoa que é uma mensagem sobre a ressurreição de Jesus dos mortos. Esta é cerne da nossa fé cristã. Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. Ele é vitorioso sobre o pecado e a morte. Ele é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu li uma história sobre uma ex-muçulmano da África que se tornou cristão. Seus amigos dele perguntaram: por que você se tornou cristão? Ele respondeu: suponha que você estivesse viajando uma estrada e de repente a estrada bifurcasse em duas direções e você não sabia qual caminho a seguir. Mas você também notou na bifurcação que havia dois homens, um morto e um vivo. Quem você perguntaria para onde ir? Irmãos, é óbvio que somente o homem que está vivo poderia ajudar. Na mesma forma, porque iria seguir a direção de qualquer outra religião cuja fundadores estão mortos? Quando o cristianismo tem um fundador que está vivo. A nossa esperança é sempre encontrada em Jesus que está vivo. Vamos ler mais sobre isso em Mateus 28, versículos 1 até 10. Vamos falar sobre a nossa nova vida através da ressurreição de Cristo. Mateus 28, versículo 1 até 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio uma grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, pulou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremaram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa de sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que são Jerusalém para a Galileia. Lá eles me verão. Muitos acreditam
a verdade que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas eles ainda não entendem como essa verdade é importante para suas próprias vidas. Meus irmãos, nós precisamos entender essa verdade. Porque Jesus ressuscitou dos mortos, nossas vidas podem ser transformadas. Mas para entender isso, há três verdades que nós precisamos considerar neste texto em Mateus 28. Primeira verdade, a prova da ressurreição de Jesus. A prova da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus realmente aconteceu? Há evidência suficiente para nós acreditar na ressurreição de Jesus? Professor Simon Greenleaf, o professor de Direito de Harvard, diz assim: a ressurreição de Cristo é um dos maiores eventos apoiados na história de acordo com as leis de evidências legais que usaram nos tribunais de direito. De acordo com este texto, em Mateus 28, versículos 1 até 10, há evidências de quatro coisas que testemunham a certeza que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é a primeira coisa. Primeira evidência, o testemunho do sepulcro vazio. Testemunho do sepulcro vazio. Depois que Jesus morreu na cruz, ele estava envolto num lençol limpo e colocado num sepulcro que fora feito de rocha sólida. Depois, uma grande pedra estava colocada sobre a entrada do sepulcro e os soldados romanos foram ordenados para guardá-lo. Mas, apesar da morte de Jesus, apesar da grande pedra, apesar dos soldados romanos, o sepulcro estava vazio. Os discípulos de Jesus creiam, e todos os cristãos hoje creiam, que Jesus ressuscitou dos mortos. Esta afirmação da ressurreição de Jesus não poderia ter sido sustentada se o fato do sepulcro vazio não tivesse sido estabelecido. Vamos examinar os fatos. O selo de sepulcro de Jesus foi quebrado. Enorme pedra estava relada para longe da entrada. Os soldados romanos seriam dignos da morte se deixassem ser expostos, mas eles deixaram. As mulheres vieram e encontraram o sepulcro vazio, Pedro e João também. O terremoto, grande pedra que estava rolada para longe, essas coisas não aconteceram para permitir que Jesus deixasse o sepulcro, mas para mostrar aos outros que ele já tinha deixado. O sepulcro estava vazio porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Segunda coisa que é evidência da ressurreição de Jesus é testemunho do anjo. Testemunho do anjo. De acordo com o versículo 5 até 7, Mateus 28, o testemunho do anjo era de que Jesus não estava ali, porque ele foi ressuscitado dentre os mortos. Também Lucas 24, versículos 5 e 6, diz que dois anjos que disseram a mesma coisa, Jesus ressuscitou. O testemunho de duas testemunhas é suficiente para confirmar qualquer prova num tribunal de direito. Terceiro evidência da ressurreição de Jesus, o testemunho do próprio Jesus. Jesus apareceu a várias mulheres e também aos discípulos em momentos diferentes, e ele confirmou para todos que ele ressuscitou dentre os mortos. Na verdade,
Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, versículos 3 até 8, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu aos mais de 500 irmãos de uma só vez, maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tinham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora. Então Jesus apareceu para 500 pessoas diferentes ao mesmo tempo. 500 pessoas com o mesmo testemunho fossem usadas como prova em um tribunal de direito, eu acho que é evidência suficiente. A quarta evidência da ressurreição de Jesus é o testemunho de todos os cristãos. Milhões de vidas de pessoas têm sido transformadas porque Jesus ressuscitou dos mortos. Eu vi essa história sobre o homem que era alcoólatra. Como resultado, sua família estava na pobreza. Mas um dia ele foi salvo por Jesus e tornou-se um cristão. Sua família não permaneceu mais de pobreza. Uma noite ele estava dando uma testemunha da sua vida em uma igreja. Quando terminou, ateu gritou para o homem: "Você está sonhando. Jesus não pode transformar sua vida." Então uma menina disse ao ateu: "Se esse homem está sonhando, por favor, não o corrija." Aquele homem é meu pai. E Jesus transformou sua vida. Na verdade, ele trocou todo o vinho em nossa casa em dinheiro. Vocês sabem que esse ateu foi salvo porque a transformação das vidas continua a ser a maior evidência para a ressurreição de Jesus. Jesus transformou nossas vidas da morte para a vida, nossas vidas de uma derrota para a vitória, nossas vidas das trevas para a luz, transformou as nossas vidas de desespero para a esperança. Por isso que o nosso testemunho é importante. As nossas vidas são a prova da ressurreição de Jesus. Jesus, irmãos, ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos lembrar da enorme prova da ressurreição de Jesus na Escritura, para que nós possamos ter certeza da nossa fé. Segundo a verdade deste texto sobre a ressurreição de Jesus, a importância da ressurreição de Jesus. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante? Então, 5 razões pela qual a ressurreição de Jesus é tão importante. Primeiro, podemos saber com certeza que Jesus é o Filho de Deus. 1, versículo 4. É que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, a nosso Senhor. Como Jesus é o Senhor de tudo? Como sabemos que Jesus é Filho de Deus? Sabemos que Jesus é todas essas coisas, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Segunda razão em que a ressurreição de Jesus é tão importante. Podemos saber com certeza que nossos pecados estão perdoados. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda está em seus pecados. Mesmo que versículo 17 diz assim: se Cristo não ressuscitou,
é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Como sabemos que a morte de Jesus foi suficiente para pagar por nossos pecados? Como sabemos que Deus realmente nos perdoou? Como sabemos que nossos pecados podem ser perdoados? Podemos escapar dos julgamentos de inferno que merecemos? Como sabemos que podemos receber o dom da vida eterna? Podemos conhecer todas essas coisas porque Jesus ressuscitou dos mortos. Terceira razão que a ressurreição de Jesus é tão importante. Podemos saber com certeza que temos vitória em nossas vidas. Romanos 6:8 diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós viveremos. Então, Jesus morreu para que nossos pecados possam ser perdoados, mas também Jesus foi ressuscitado para que nós possamos ter vitória em nossas vidas. Como sabemos que podemos finalmente ter vitória em nossas vidas e podemos vencer nossos pecados, podemos saber todas essas coisas porque Jesus ressuscitou dos mortos. Quarta razão pela qual a ressurreição de Jesus é tão importante. Podemos saber com certeza que Jesus tem controle sobre o nosso destino eterno. Deus Pai deu a Jesus toda a autoridade de ser juiz de todos. 5:22 diz, além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Paulo explica em Atos 17, versículo 31, pois estabeleceu uma dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu as provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Também em Apocalipse 1, versículo 18. Jesus diz, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves, a autoridade, chaves da morte e dos Hades. Muitas pessoas confiam em tantas coisas diferentes a fim de ser salvos. Alguns confiam na reencarnação, outros confiam nas boas obras ou rituais religiosos como a missa, mas nenhuma dessas coisas pode salvar uma pessoa. Nenhuma dessas coisas vai determinar o seu destino eterno. Jesus é o único caminho da salvação. Ele é o único que vai determinar o seu destino eterno. Como podemos ter certeza que Jesus será juiz de todas as pessoas? Como podemos ter certeza de que Jesus é o único caminho da salvação? Podemos saber todas essas coisas porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Somente as 5 razões pela qual a ressurreição de Jesus é tão importante. Podemos saber com certeza que todos os crentes serão ressuscitados dentre os mortos. Basicamente, 1 Coríntios 15, versículos 20 até 22, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Filipenses explica a grande promessa em nosso futuro por causa da ressurreição de Jesus. Filipenses 3, versículos 20 até 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso.
Também 1 Coríntios 15, versículos 54 até 57, diz assim: então sim cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio da nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-me uma história sobre o homem que tinha essa filha que possuía alergia severa para picadas de abelhas. Picadas de só abelha seria suficiente para matar este menino. Dia, o homem e sua filha estavam num carro. Como o homem está dirigindo, uma abelha voou para dentro do carro. A menina que viu a abelha começou a entrar em pânico. Ela estava gritando: papai, papai, há uma abelha. Se ele me picar, eu vou morrer. Mas o pai pegou a abelha em mão e depois ele soltou a abelha. A filha então disse: papai, papai, por que você soltou a abelha? Você não sabe que a abelha pode me matar? Mas o pai mostrou sua filha sua mão e disse: não tenha medo, minha filha. A abelha já picou minha mão e ela só pode picar uma vez. Da mesma forma, Jesus já foi picado pela picada do pecado e da morte. Agora podemos ter vitória sobre pecado e sobre morte por causa da ressurreição de Jesus. Vamos nos alegrar. Vamos dar a Jesus todo o nosso louvor e glória. Como sabemos que nossos corpos serão transformados, como sabemos que vamos ressuscitar dos mortos, podemos saber todas essas coisas, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos lembrar a importância da ressurreição de Jesus, para que possamos ter confiança em nossa fé. Terceira verdade sobre a ressurreição de Jesus, o chamado da ressurreição de Jesus. Qual a nossa responsabilidade? Mateus 28, versículos 6 e 7, os anjos disseram às mulheres: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Não teem que eu já os avisei. Então, estes versículos está dizendo que a ressurreição de Jesus nos dá uma grande responsabilidade, mesma responsabilidade os anjos deram às mulheres, que nós precisamos procuramos, buscamos as Escrituras e precisamos ver com nossos olhos espirituais que Jesus ressuscitou dos mortos. E depois, nós temos uma responsabilidade para compartilhar estas boas notícias com os outros. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Pessoas têm fé. Pessoas têm esperança. Pessoas têm esperança de perdão dos pecados. Eles têm esperança sobre céu, sobre as suas vidas agora. E nós temos uma responsabilidade a compartilhar nossas fés com outros. Irmãos, uma grande verdade que precisamos lembrar. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Nós temos esperança. João 14:19. Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque Jesus vive, nós podemos
viver. Podemos ter vitórias em nossos. João 11, versículo 25 até 26, disse a Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Isso é a pergunta. Vocês creem nisso? Que Jesus é a ressurreição e a vida? Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, pode receber Jesus Cristo agora. Lembre-se, Romanos 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está pronto a invocar Jesus agora? Nós somos chamados a dizer aos outros que Jesus ressuscitou dos mortos. Você conhece alguém em sua família ou um vizinho que não conhece Jesus? Você tem um amigo que precisa de Jesus? Irmãos, eu sei com certeza, por causa do coronavírus, muitos de nós temos preocupações sobre o futuro. Mas vamos lembrar que a ressurreição de Jesus, por causa disso, nós temos esperança. Ele vive e nós podemos viver também. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te louvamos por causa da ressurreição de Jesus, seu Filho, que ele conquistou a morte, conquistou as nossas preocupações e problemas. Nós te louvamos e nós te damos toda a glória por causa disso. Nós te agradecemos porque nós temos este dom da vida eterna através de Jesus. Dá-nos em nossas mentes e corações a vida ressuscitada, que somente pode chegar a nossas vidas por causa de Jesus. Nós precisamos disso nesse momento. Concede-nos a plenitude da tua alegria e ajude-nos a aproveitar dessa oportunidade, a compartilhar essa alegria, essas boas notícias com outros que precisamos ouvir. Pai, agora, obrigado por essa nova vida que nós temos em Jesus. Fortalece as nossas vidas agora com esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembre-se essa mensagem. Jesus está vivo. Feliz Páscoa para todos. E Deus abençoe vocês continuamente e ricamente. Até a próxima, meus irmãos em Cristo.